Queridos irmãos, irmãs e amigos, vocês que nos acompanham nas nossas devocionais, é sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos novamente, principalmente quando estamos nos preparando para o retorno às nossas atividades, retorno a uma vida dentro de um certo grau de normalidade, retorno aos nossos encontros, aos nossos cultos, retorno à nossa vida cotidiana. Pode não ser tão normal como anteriormente à pandemia, mas sempre haverá um nível de normalidade. Dentro desse retorno, nós temos propostas a fazer a cada um de vocês. Permaneça conosco para nos acompanhar nessas propostas. Hoje eu quero tratar ou relembrar você que nos acompanha sobre o fator oração ou a oração, principalmente num tempo de retorno. É muito importante nós entendermos que momentos de turbulência como o que nós estamos vivendo ainda, e isso deve perdurar durante algum tempo, causa alguns abalos, desestrutura as nossas vidas, seja na área econômica, seja na vida cotidiana e também na nossa vida espiritual, na nossa vida de devoção ou no nosso relacionamento com Deus. E nós queremos estar nesse retorno, nós queremos lembrar a você da importância de você retornar não como você era ou agia ou vivia anteriormente, mas retornar numa performance melhor. O que ficou evidenciado em todo esse período de transição, de incerteza e de turbulência? A fragilidade de muitos de nós. Muitos casamentos, muitas pessoas que já viviam uma certa fragilidade na sua vida de devoção, no seu relacionamento íntimo com Deus, sofreram grandes danos, pequenos ou grandes danos, alguns prejuízos quase que irrecuperáveis. Por conta disso, nós queremos ajudá-lo a retornar melhor e ajudá-lo a ser uma pessoa melhor do que você era anteriormente. Nesse sentido, com esse objetivo, eu quero apontar para você a vida de oração. Pode parecer uma redundância, uma prática repetitiva, constante, se falar ou se lembrar sobre oração. A questão não é a redundância, a recordação constante, a questão é o que de fato você tem tornado a sua vida ou feito da sua vida uma vida de oração. Quem é o seu exemplo? Quem é a inspiração da sua vida? O quanto você orava antes da pandemia? O quanto você deve abraçar uma vida de oração após esse período, entendendo que agora os desafios serão ainda maiores? Quem é a sua referência? Eu gostaria de, nesse momento que nós estamos juntos, eu junto com vocês aí nos acompanhando, estimular você para que você faça da pessoa de Cristo Jesus o exemplo maior para a sua vida. Não se esqueça que Jesus, estando conosco na terra, ele estava nos representando como seres humanos. Nessa representação, ele desenvolve toda uma vida pontuada no fator oração, uma vida dedicada à oração. Não se esqueça também que ele era e é o próprio Deus entre nós, mas o próprio Deus feito homem, ao se tornar homem, nos dá a referência de uma vida de oração. Onde nós encontramos isso? Em qual texto? Nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo de 7 a 9, eu leio para vocês. Preste atenção em cada detalhe da narrativa que o escritor de Hebreus faz
ao se referir a Jesus como modelo de uma vida de oração. Versículo 7 do capítulo 5 do livro de Hebreus nos diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos a alguns pontos a serem observados para você memorizar no seu coração e na sua mente e adotar, seguindo o exemplo de Jesus, uma vida de oração. Primeiro, Jesus fez da oração uma prática contínua. Não era um ato isolado na vida de Jesus, era um ato contínuo. Era um estilo de vida que ele desenvolveu para si e para ensinar aos seus seguidores. Durante todos os seus dias de vida na terra. Não era um tempo isolado de oração, era um tempo contínuo de oração. Era uma vida onde orar a Deus era uma prática contínua e ao mesmo tempo estimulante. Segunda coisa, a oração na vida de Jesus era um ato de adoração. Jesus ofereceu. Ele não fazia orações. As suas orações eram uma oferta de adoração a Deus. Ele ofereceu orações e súplicas ao Pai. Terceiro, a vida de oração de Jesus, ela era intensivamente um derramar da sua alma. Não era como nós costumamos aprender, e quem sabe antes da pandemia as tuas orações não passavam das 3 famosas orações, no café, no almoço e na janta. Não, isso não é uma vida de oração. Uma vida de oração envolve intensidade de alma. É uma prática contínua. É um ato de adoração. Por isso, ele orava em alta voz e com lágrimas. Qual foi a última vez que você derramou as suas lágrimas em oração diante do Pai? Qual foi a última vez que você clamou, orou intensamente com voz alta, esboçando uma intensidade, um derramar da sua alma? Era assim que Jesus orava. E em quarto lugar, a oração de Jesus, ela era toda revestida com profunda reverência e submissão. E por causa da sua reverência e submissão, a sua oração, ela foi ouvida e atendida pelo Pai. Queridos irmãos, irmãs, vocês que nos acompanham, é tempo de você rever, você e eu, nós, revermos não apenas a nossa vida de oração, mas o nosso conceito sobre o que significa uma vida de oração. Ao olhar para Jesus, lembre-se, Marcos 1,35, e sendo ainda alta madrugada, fazendo-se ainda escuro, retirou-se Jesus para um lugar deserto e ali orava ao Pai. Lembre-se de Mateus 26, de 36 a 45. 3 vezes, intensamente, Jesus ora no Getsemane e se colocando à disposição do Pai. Ele é o nosso modelo. Quem sabe o seu modelo de oração antes desse período turbulento era a sua vida religiosa. Era, quem sabe, apenas e tão somente os encontros semanais que a sua igreja tinha e você era convidado a orar. Que neste retorno
a exemplo de Jesus, a sua oração seja toda ela revestida de uma prática contínua, um ato de adoração, haja intensidade de alma e tudo isso revestido, imbuído de reverência e profunda submissão ao Pai Celestial. Que o seu retorno seja em alta performance, vivendo um tempo novo de oração e consagração ao Deus Todo-Poderoso. Que o bom Deus vos abençoe.